Boa noite, família Palmeiras. Estou passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês, falando sobre o nosso Verdão. E assim, pessoal, eu quero falar bastante sobre o jogo de ontem, né? Infelizmente foi um jogo com um resultado que a gente não esperava e nem queria, né? Mas assim, pessoal, falando sobre essa questão, eu estou vendo bastante torcedor do Palmeiras criticando bastante Abel Ferreira, criticando bastante os jogadores, chamando o jogador de Pajé, sei lá como é que chama. Dizendo que Abel Ferreira não presta, já está ultrapassado, que o Rogério Ceni conseguiu dar um nó tático em Abel Ferreira, que até que o Rogério Ceni conseguiu fazer com que o time de Abel Ferreira não entrasse nas linhas tocando bem, como aconteceu em outros jogos, né? Mas só um jogo acontece de o técnico conseguir arrumar um esquema tático que consegue parar o outro, né? Não é que o Rogério Ceni, na minha opinião, até que deu um notado com o Abel Ferreira, mas não que ele seja melhor que Abel Ferreira. Apenas só foi um jogo e só foi alguns, alguns lances do jogo, né? Conseguiu fazer com que o Palmeiras não entrasse tocando da zaga do Fortaleza. Mas, aliás, na zaga do Bahia. Mas assim, pessoal, acontece. Nessa questão, acho que torcedor do Palmeiras está sendo bastante modinha, essa é a verdade. Não todos, né? Eu tô falando só uma pequena parte. Ainda bem que é uma pequena parte que eu vejo. Porque, querendo ou não, a gente só não vive de vitórias. Todo mundo sabe que no futebol tem vitórias e tem derrotas. A gente tem que apoiar bastante nas vitórias e mais ainda nas derrotas. E são nas derrotas que a gente vê quem, quem é o torcedor de verdade. Eu não estou falando que a gente não tem que criticar, que a gente tem que aceitar tudo. Não, não é isso. Eu estou falando que às vezes alguns torcedores criticam demais, né? Afinal, a gente veio de sete vitórias seguidas. Em jogos bastante difíceis. O Palmeiras jogou contra o Internacional, que poucos times vão conseguir ganhar lá. Contra o Fortaleza, que também poucos times vão conseguir ganhar lá. E contra o Bolívar, que quase nenhum time ganha lá, né? Só o Palmeiras, que já conseguiu vencer lá, se não me engano, foi duas ou foi três vezes. Recentemente foi duas vezes, mas não sei se o Palmeiras ganhou lá algum tempo mais antigo, né? No passado. Mas enfim, não é fácil ganhar do Bolívar lá. A gente vinha de bastante jogos corridos, viagens longas, jogos difíceis. A gente enfrentou um Bahia que foi um time bem organizado, essa é a verdade. O Rogério Ceni armou o Bahia certinho. O Bahia não vinha jogando o futebol que jogou contra o Palmeiras. Afinal, né, é igual o Abel Ferreira às vezes sempre fala, né? O jogo contra o Palmeiras, o time adversário joga diferente, joga sempre melhor, sempre vira um time mais complicado. Porque jogar contra o Palmeiras dá aquele gostinho. Mas isso é até normal, afinal, né? O Palmeiras é um dos. Palmeiras e Flamengo são os times que vêm ganhando tudo nesses últimos anos, então os times vão enfrentar o Palmeiras, dar tudo de si, né? E enfim, pessoal, aí fica esse critério, né? De você apoiar o time todo momento. E a gente tem que parar de ser resultadista, né? Afinal, foi um jogo que o Palmeiras jogou bem. Eu não acho que o Palmeiras não fez aquele grande jogo, né? Mas a gente também não pode ver só pelo lado da vitória. O Palmeiras tentou, os jogadores tentaram. Mas o Bahia conseguiu, em uma única jogada, conseguiu fazer um gol já no final, né? Teve outras chances, foi, mas o que matou foi aquela última jogada onde o jogador do Bahia tomou ótimas decisões, coisa que os nossos jogadores não conseguiram fazer. Tomar decisões no momento final, que é o que importa, né? Adianta só tocar e chegar no final, não finalizar bem a jogada. E eu tô falando isso, né, nem sobre o Flaco Lopes, que perdeu bastante gol também. Sobre até outros jogadores, como a Murira, Facundo Torres também. Sempre tomando a última decisão sendo errada, né? Poderia trabalhar mais a jogada, não. Tenta finalizar, tenta fazer jogadas diferentes. Estevão também algumas vezes podia ter tocado a bola melhor, esperou bastante, às vezes passando uma jogada lá que foi Flaco Lopes e Vitor Roque passando, ele segurou bastante. Poderia ter dado logo para Vitor Roque, que corre mais do que o Flaco, né? Corre mais rápido, né? Ele segurou bastante e deixou para tocar quando a zaga já estava
recomposta, né? Enfim, mas o Palmeiras vem jogando futebol bastante bom. Não vai ser esse jogo que vai fazer com que o Palmeiras se torne o pior time, não. A gente tem que olhar muito para os últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras jogou bastante bom. A gente vem Flaco Lopes jogando bem. Felipe Anderson também jogou mal, muito mal, péssimo. Para mim foi o pior jogador do Palmeiras, mas nos outros jogos ele jogando bem. A gente não pode criticar um jogador só por uma atuação, né? Estevão também deixou muito a desejar nesse jogo e vem deixando ultimamente. Essa é a verdade. Eu não acho que Estevão venha jogando como eu vinha jogando antes, mas é claro, ele é um garoto ainda. Tá começando agora e pode melhorar bastante. Enfim, o Richard Rios também joga bem, mas tem muitos lances que deixam muito a desejar. Dá um toques muito perigoso, que tem que tomar atenção com isso, né? Porque em jogos de mata-matas, em jogos difíceis, uma jogada que ele faz errada, que tá fazendo bastante, pode comprometer o time. Mas sim, pessoal, espero que vocês. Não estou ensinando ninguém a torcer, essa é a verdade, mas espero que vocês repensem essa questão, né? De perder, só porque perdeu um jogo, tá tudo ruim, tá tudo mal, acabou Abel Ferreira, acabou o jogador. Não. A gente tem que pensar no conjunto ao todo. Agora a gente vai ter essa partida contra o Ceará, uma partida bastante importante. Jogo de Copa do Brasil. A gente tem que sempre tentar ir ao máximo na Copa do Brasil, porque se caso não der certo no Brasileirão nem na Libertadores, a gente tem na Copa do Brasil com uma salvação. Eu mesmo, na minha opinião, não quero ver o Palmeiras ser eliminado de nenhum título. Quero ver o Palmeiras sempre até o final. Porque se ele chegar no final das três, um ou duas ele leva. E é sempre importante a gente estar chegando no final. Coisas que nesses anos passados o Palmeiras está vacilando muito na Copa do Brasil. Perdendo sempre nas quartas, nas oitavas, poderia chegar ao menos até a semi, a final, né? Tentar conquistar esse título. Acredito que essa seja a oportunidade. Mas enfim, pessoal. Espero que esses 30% de torcedor do Palmeiras respeite o time e possa torcer verdadeiramente pro Palmeiras. Porque eu vejo muitos torcedores que só quer alimentar seu ego. Fala, eu falei que Abel Ferreira não dava mais para ser técnico do Palmeiras. Eu falei que Flaco Lopes não é mais centralvante do Palmeiras, não serve para ser centralvante do Palmeiras. Eu falei que não era para ter contratado o Vitor Roque. Eu falei que Estevão não era essa promessa noturna que você estava falando. Ele fica falando nos grupos, entre os amigos, e acaba só alimentando seu ego e não ajudando o que realmente tem que ser ajudado, né? Que é a instituição Palmeiras, que é esse símbolo aqui, ó. A gente tem que torcer verdadeiramente, não só alimentar seu ego e não sempre dizer que estava certo, porque no próximo jogo o Palmeiras joga bem, Flaco Lopes faz um gol, Estevão joga bem, Abel Ferreira consegue montar um time bom, vence, e esses jogadores ou esses torcedores vão em sono, né? Desaparece. E a gente não pode ser assim, tem que torcer a todo momento e criticar às vezes tem que criticar, mas tem que saber o momento. Enfim, galera, espero que vocês se inscrevam no canal, comentem, divulguem entre os amigos. Porque a gente tá começando esse canal agora falando do nosso Palmeiras. A gente tem que acompanhar bastante a mídia palestina que quer ver o bem do Palmeiras. Enfim, galera, até o próximo vídeo.